Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você está me assistindo, não é verdade? Eu quero desejar a você que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sobrepassa todo o entendimento, repousa em teu coração. Eu sou o pastor Gesiel Guzmão e estou aqui para te pedir um favor também. Estou aqui para te trazer uma mensagem de reflexão da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, mas também quero te pedir um favor. Quando terminar esta mensagem, se você gostou, marca lá no gostei. E deixe o seu comentário para que eu possa entender o que você pensa a respeito do que nós vamos tratar nesta mensagem. E, por favor, se for possível, compartilha com todos os teus contatos essa mensagem para que muitas pessoas possam serem alcançadas por esta reflexão na palavra de Deus. O perigo de zombar do que não se tem conhecimento. Os que zombaram do poder de Deus no dia de Pentecostes. Nunca se deve zombar de ninguém, principalmente nas coisas espirituais. Há um perigo de estar sendo feito um julgamento precipitado. Portanto, sem mais delonga, quero te convidar a refletirmos em Atos capítulo 2, versículos de 1 ao 13, especificamente o versículo 13. Quando alguns daqueles que estavam ali em Jerusalém disseram: estes homens estão embriagados ou com um mosto, beberam muito vinho. Muito bem, Jesus havia dito para eles voltarem para Jerusalém, ficarem buscando o batismo no Espírito Santo ou revestimento do poder do Espírito Santo, uma experiência que até então ninguém na face da terra tinha conhecimento. Eles mesmo não conheciam. E ficaram cerca de 10 dias buscando o revestimento do poder de Deus. E de repente veio sobre eles o Espírito Santo. Houve algumas manifestações naturais de um vento, de sinais de fogo e outras mais, estrondo, que foram peculiares aquele dia. Mas houve um que todas as vezes no livro de Atos, que aconteceu que alguém foi batizado com o Espírito Santo. E todas as vezes que ainda hoje alguém recebe o batismo no Espírito Santo, é a evidência primeira, é falar em línguas estranhas. Como diz o apóstolo São Paulo no capítulo 14, que nem ele mesmo entende, ninguém entende, nem ele mesmo. Está lá no capítulo 14 da carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Está lá. Nem ele mesmo conhece quem está falando. É um mistério de Deus. É um dom. O apóstolo São Paulo diz lá no capítulo 14 de 1 Coríntios que é o nosso espírito que fala com o Espírito de Deus. Uma linguagem espiritual que é comunicada após o batismo com o Espírito Santo. Muito bem. Voltando ao dia de Pentecoste, quem eram os zombadores do poder de Deus ou os que cometeram o pecado de zombar do que não conheciam? Eram judeus natos e judeus prosélitos de várias nações do mundo que estavam em Jerusalém para celebrar a festa judaica do Pentecoste. Judaica, não é festa cristã, é uma festa judaica do Pentecoste, que era realizada 50 dias após a outra festa exclusivamente judaica, que não é cristã também, que era a festa da Páscoa, quando Jesus tinha morrido na cruz do Calvário.
Jesus morreu na cruz, 50 dias depois tinha a festa do Pentecoste e aqueles judeus natos e prosélitos estavam todos em Jerusalém para celebrar a Páscoa, o Pentecoste, festas natas dos judeus. Não tem nada a ver com o cristianismo, porém, eles estavam ali. E naquele momento que o Espírito Santo encheu os discípulos, os 120, todos eles, do Espírito Santo foram cheios e começaram a falar em língua estranha. Esses zombadores eram pessoas religiosas, sem conhecimento bíblico, sem conhecimento da Bíblia de então, que era o Antigo Testamento. Eram pessoas debochadas e ignorantes, que debochavam do dom do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, que até então não existia. Era algo novo em toda a face da terra. O que fizeram os zombadores do poder de Deus, os zombadores precipitados? O que fizeram? Afirmaram o que não tinham conhecimento, como se fossem doutores da lei e da interpretação da palavra de Deus. Em segundo lugar, eles atribuíram a embriaguez à manifestação do Espírito Santo no batismo do Espírito Santo. Alguns deles até poderia ser que soubessem, porque quem sabe se não era daqueles mais de 380 que havia estado lá no Monte das Oliveiras, ouviram Jesus dizer para buscar o batismo com o Espírito Santo e desistiram de buscar. Só tinha 120 agora ali. Quem sabe? E se foi esse o caso, eu pessoalmente acredito que esses teriam blasfemado contra o Espírito Santo. Mas, quando Pedro pregou a primeira mensagem pentecostal, poderosa, como a gente costuma dizer, pentecostal de fogo. Quando Pedro pregou a primeira mensagem, muitos deles caíram em si, se arrependeram, confessaram o seu pecado, buscaram a Deus, foram salvos e também batizados no Espírito Santo. Outra coisa perigosa que esses zombadores cometeram: tentaram influenciar diabolicamente as pessoas sinceras que correram para o cenáculo e vendo aquilo ali, o que está acontecendo? O que é isso? Tinha um médium ali, ou um parto, ou alguém de qualquer nação do Egito, de qualquer outra nação que estava ali. E como é que ele está falando em minha língua? Porque há um tempo na Bíblia que diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Aí diz, e começaram a falar em línguas. Aí houve um tempo que ficou aquela bênção lá. Todo 120 falando língua estranha e magnificando ao Senhor. De repente, começa a chegar essas pessoas. E agora o Espírito Santo não era mais falando, eles não falavam mais línguas estranhas, apenas como sinal do batismo com o Espírito Santo. Agora eles começaram a falar na língua daquelas pessoas. Medo, Parta, todas aquelas nações que diz ali nos versículos anteriores ao versículo 13, do versículo 9 em diante. Eram pessoas que os apóstolos, os discípulos de Jesus, começaram a falar para eles no idioma deles, falar de Jesus. E eles viram aquilo, mas peraí, como é que esse povo tão comum aí, tão simplório, eles estão falando na minha língua? E quem ensinou para eles? Eles ficaram com aquela preocupação, com aquela interrogação, querendo entender. Apareceram os filhos do diabo, os que zombam do batismo com o Espírito Santo. E disseram, que nada, eles estão bêbados. Cuidado para não confundir as coisas de Deus com qualquer coisa fútil desta vida. Eles quiseram tornar o batismo com o Espírito Santo
uma coisa fútil, como às vezes a gente vê até na televisão, pessoas querendo tornar o batismo com o Espírito Santo de forma fútil e até mandando o povo falar, fala em língua estranha assim, pá, 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 e fica falando. Isso é zombar das coisas de Deus. Vai responder diante de Deus, porque de Deus ninguém se zomba. O batismo com o Espírito Santo é um idioma do céu, é um idioma de Deus, é espiritual. E volto a dizer, no capítulo 14 de 1 Coríntios, diz que nem quem fala sabe o que está dizendo. E ninguém entende. O dom de línguas estranhas é um dom diferente que é manifestado após o crente ser batizado com o Espírito Santo. Cuidado, meu irmão. Se você é daqueles que dizem que batismo com o Espírito Santo foi no batismo nas águas. Cuidado. Se você é daqueles que diz que batismo com o Espírito Santo foi no ato da conversão, que recebeu o selo da salvação, é outra coisa. Não é batismo com o Espírito Santo. Mas o mesmo Deus que me batizou com o Espírito Santo pela evidência bíblica do falar em línguas estranhas, e há milhões na face da terra, desde o dia de Pentecoste, o mesmo Deus quer te batizar também, se humildemente confessar o teu pecado e disser, Senhor, se verdadeiramente batismo com o Espírito Santo só é batizado quem fala em língua estranha, então que eu fale pelo Espírito Santo. Se você falar com sinceridade, Deus vai te atender. Não importa a denominação que você participa, Jesus vai te batizar com o Espírito Santo e você vai ter uma experiência maravilhosa, indispensável a todos os crentes, que é o batismo no Espírito Santo de Deus. Que Deus, o Pai, em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, abençoe a tua vida hoje e sempre. Amém e amém.